Venho a essa tribuna, senhor presidente, após termos participado da sessão de reabertura do Congresso Nacional, presidida por Vossa Excelência, num dia em que o Congresso Nacional funcionou de uma forma absolutamente especial. Primeiro, pela decisão do presidente Marco Maia de marcar para o dia de hoje, senador Aloísio, a eleição da mesa da Câmara dos Deputados. E, em função da eleição da mesa da Câmara dos Deputados ter ocorrido no dia de hoje, acabou que esta eleição da Câmara provocou um pequeno atraso na sessão e na solenidade de abertura do Congresso Nacional. Portanto, apenas para esclarecer a nação brasileira que não houve, por parte do governo ou por parte da senhora ministra da Casa Civil, nenhuma intenção no sentido de atrasar o início do Congresso Nacional numa solenidade, num dia tão especial. Feito esses esclarecimentos, eu gostaria, senhor presidente, de destacar para a nação brasileira, para os senhores deputados, para as senhoras senadoras e senhores senadores nesta casa, a importância da leitura da mensagem de Sua Excelência, a Presidenta da República, bem como a mensagem lida pelo presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, e assim, da mesma forma, a leitura breve, no entanto, cheia de conteúdo por parte de Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mensagem de Sua Excelência a Presidenta faz uma prestação de contas e um balanço das ações do governo brasileiro e da nação brasileira ao longo do ano de 2011 e 2012, nas conquistas das políticas sociais, nas conquistas das políticas econômicas e aquilo que avançamos, inclusive com a parceria do Senado da República e do Congresso Nacional. Aliás, ênfase essa destacada no pronunciamento de Vossa Excelência, que ouvi atentamente. Mas não poderia deixar de destacar alguns índices e alguns indicadores extremamente importantes na mensagem da senhora Presidenta. A primeira, a da criação de 1.300.000 novos empregos no ano de 2012 em nosso país. Há quem diga que 1.300.000 novos empregos é pouco, mas num ano de crise internacional, em que o cenário internacional é de 25%, 26% de taxa de desemprego em países da Europa, em que os Estados Unidos demonstra estar novamente andando de lado no crescimento econômico, inclusive no seu último trimestre, é importante destacar que o Brasil manteve um ritmo de criação de empregos, já acumulando entre 2011 e 2012 3,5 milhões de novos postos de trabalho, e mais do que isso, senhores senadores, apresentando no mês de novembro de 2012, através do IBGE, a menor taxa de desemprego na série histórica registrada pelo IBGE. Este esforço na manutenção da geração de empregos, na manutenção do crescimento da renda, da melhoria dos ganhos, da mobilidade social e econômica neste país, é que tem garantido ao Brasil a perspectiva de uma economia estável, de uma economia que resiste a uma crise e a um cenário internacional desfavorável. Portanto, senhor presidente, ao contrário do que disse ainda há pouco a oposição, a mensagem de Vossa Excelência a esta Casa e ao Congresso Nacional nos enche de ânimo e de esperança de que estas políticas sociais, que haverão de garantir com a política econômica, macroeconômica e na microeconomia, ganhos e avanços com parcerias importantes desta Casa, precisam ser comemorados.
É preciso destacar o esforço para o controle fiscal e a queda na relação dívida líquida do setor público com o PIB, chegando agora em 2012, senhor presidente, a 35%. Estamos vendo esta relação dívida pública líquida versus PIB em alguns países superarem, inclusive, a percentuais como 120%, 130%. E no Brasil, ela continua em declínio e está, neste momento, por volta de 35%. Os programas sociais obtiveram, em 2012, mais uma vez, vitória na redução da população que se encontrava na extrema pobreza. Com o Brasil Carinhoso, com políticas de remuneração e de auxílio de transferência de renda, o Brasil retirou, apenas em 2012, senhor presidente, 16,4 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Vale destacar que desses 16 milhões e meio de brasileiros, apenas 8 milhões, veja só, senhor presidente, nada mais nada menos do que 8 milhões de crianças e adolescentes deixaram a faixa de extrema pobreza neste país, graças ao Brasil Carinhoso, graças às políticas de transferência de renda do Brasil Carinhoso. E se somarmos, senador Ricardo Ferraço, a esses dados do Brasil Carinhoso, os dados da expansão e da implementação do Bolsa Família, podemos dizer a esta casa e ao Brasil que nós retiramos da extrema pobreza nada mais nada menos do que 19 milhões e meio de brasileiros. Isto não é pouco. Isto, ao reverso do que disse ainda há pouco o líder do PSDB, não é uma demonstração ditatorial, ao contrário, é uma demonstração de alguém que quer construir um Brasil em que se diminui as desigualdades sociais, se diminui as desigualdades econômicas e se diminui as desigualdades regionais. Um Brasil, senhor presidente, que busca, através da prioridade na educação, não apenas pelo Pronatec, mas pelas escolas de tempo integral, por uma política de alfabetização na idade certa, preparar e construir um Brasil melhor para as futuras gerações. Agora, não obstante as políticas sociais aqui relatadas, é importante destacar as políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo da presidenta Dilma no ano de 2012 para podermos chegar em 2013 com as bases desta economia e desta política socioeconômica sobre outros patamares. É preciso destacar as desonerações praticadas pelo governo federal. É preciso destacar o enfrentamento com a famigerada taxa de juros neste país, que doravante passou a ter uma política de enfrentamento com redução da taxa de juros, chegando, portanto, finalmente, ao povo brasileiro, uma política de redução da taxa de juros. Não era possível continuar o Brasil com uma taxa Selic reduzindo, enquanto isso os bancos financiavam a nossa população com taxas de juros de 2 e 3 dígitos. Era impossível continuar com isto. E foi com coragem, com determinação que o governo federal e os bancos oficiais tiveram um papel importantíssimo no enfrentamento desta alta taxa de juros no Brasil. Ainda tem que cair mais, ainda tem que ser menor a taxa de juros? Ainda tem, mas é verdade que neste momento as taxas de juros, seja para créditos pessoais, seja para crédito de capital de giro, seja para crédito de investimento, seja para crédito da compra da casa própria, do financiamento do carro próprio, da motocicleta, essas taxas de juros estão em pleno declínio e em queda, num esforço claro da macroeconomia do governo e da condução como o governo vem fazendo as questões econômicas.
sem perder de vista jamais as políticas sociais. É importante dizer que esse processo de desoneração, esse processo de enfrentamento à taxa de juros, esse processo de enfrentamento na redução da tarifa da luz elétrica, senhor presidente. E aqui quero destacar a importância do Congresso Nacional para que o governo pudesse aprovar ainda no ano passado a medida provisória que garantia e garantirá agora no final deste mês uma redução média da ordem de 20% na conta da luz elétrica para o trabalhador, para o empresário, para a macroeconomia, para a microeconomia em nosso país. Estas são conquistas que não vieram graciosamente para o nosso povo. São conquistas de 10 anos de um programa de investimento numa estabilidade econômica, de combate à inflação, mas sem perder de vista os ganhos sociais e os ganhos de emprego e de renda para a população brasileira. É importante destacar e não perder de vista o esforço que o governo brasileiro vem fazendo com relação às questões da infraestrutura, seja na melhoria dos aeroportos, dos portos, de nossas estradas, com políticas de concessão, com envolvimento do capital privado, numa parceria de capital público e privado para vencermos os grandes desafios da nossa infraestrutura. No entanto, senhor presidente, vale a pena destacar uma questão que refuto e creio ser da maior importância. A importância de estarmos neste momento já produzindo 246 mil barris de petróleo dia a partir do pré-sal. Uma das maiores riquezas que o povo brasileiro possui. Riqueza essa que inclusive está em debate no Congresso Nacional com o veto proposto pela presidenta Dilma a um projeto aprovado nesta casa, inclusive com o substitutivo do nobre senador Vital do Rego. É importante debater estas questões, porque a mensagem de Sua Excelência, a Presidente da República, mostrou o compromisso com um novo Brasil que estamos construindo. Um Brasil que prepara suas futuras gerações a partir da prioridade do compromisso com a educação, com a inovação tecnológica, com a ciência, com a tecnologia, com a infraestrutura, mas um Brasil que se preocupa em reduzir as desigualdades sociais, um Brasil que se preocupa em cada vez mais erradicar a extrema pobreza do nosso povo, em fazer com que a mobilidade econômica e social seja para diminuir as desigualdades e não aprofundar essas desigualdades. Portanto, senhor presidente, quero louvar e parabenizar a mensagem aqui apresentada pela Sua Excelência, Presidente da República, dizer da expectativa e da esperança apresentada para os brasileiros para o ano de 2013, inclusive com programas de enfrentamento, como o programa de combate ao uso do crack. E aqui quero ler este parágrafo, senhor presidente. Sei do entusiasmo de Vossa Excelência ao retornar à presidência do Senado e imagino a empolgação do senador Flecha Ribeiro sentado ao seu lado na presidência desta casa. Mas o tema é importante para o povo brasileiro, é importante para o Senado da República e ainda há pouco fiquei horas sentado, escutando o pronunciamento lido pelo secretário da mesa do Congresso, para poder ter a oportunidade de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, tão brilhantemente executado no plenário da Câmara dos Deputados. Diz a senhora Presidenta da República: entre as prioridades do programa de combate às drogas está o programa do crack. É possível vencer em 2013. Está a finalização do processo de adesão com os demais 13 estados para ampliar a capacidade de atendimento em todo o país.
será iniciada também a entrega dos equipamentos de segurança a estados e municípios que aderiram ao programa, com bases móveis de policiamento integrado, armamento não letal e câmeras de vídeo monitoramento. Senhor presidente, a preocupação é clara com os aspectos sociais, com os aspectos humanos. O programa Minha Casa Minha Vida firmou-se ainda mais como um programa fundamental para garantir o acesso à moradia, especialmente para os segmentos mais pobres. Finalmente, senhor presidente, vale aqui destacar a perspectiva do Brasil, que se prepara para grandes eventos, que se prepara para a Copa do Mundo de 2014, que se prepara para as Olimpíadas de 2016, de um Brasil que se prepara para entregar às futuras gerações um país com menor desigualdade social e com maiores esperanças e melhorias na qualidade de vida para o seu povo em todas as regiões. Eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência pela grandeza do pronunciamento de Vossa Excelência ainda há pouco naquela Casa do Congresso Nacional e o comprometimento do Senado da República e do Congresso com este Brasil que queremos justo para todos e com oportunidades iguais para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador.